Olá, pessoal. How are you? Everybody's okay? Estudantes, começando aí mais uma semana com inglês com o Mister Braga. E hoje vamos falar sobre Simple Past Tense, que é a mesma coisa da semana passada. Só que na last week, students, I talk about negative and interrogative sentence. But in this week, we're going to talk about affirmative sentence, but in simple past tense. Students, o que é o simple past tense? É o passado que já aconteceu em inglês, que não se retorna mais. For example, I gave money for my parents. I lived in USA. I went to the doctor. I saw my best friend. E situações assim. Alright, students. Só que no simple past tense nós temos two kinds of verbs. Nós temos dois tipos de verbos, students. Regular, regulares, e irregular, irregulares. What is the difference between them? Qual a diferença entre eles? Students, os regulares são aqueles verbos que eu coloco ed no final do verbo. Por isso ele é chamado de verbo regular, porque eu só coloco ed. For example, love é um verbo regular. Então vou colocar ed. Loved. Então amar, amou. Só que detail, students, verbos que já terminaram em e, eu não preciso colocar outro e. Basta se colocar o D. No caso do love, loved. Like, que é o verbo curtir, liked, curtiu. Ok, students? Então, é por isso que eles são chamados de verbos irregulares. Devemos tomar cuidado com os regulares verbos que terminam com Y. Por exemplo, o verbo study. Study terminou em Y, e aí eu tenho que fazer o quê? Tirar o Y e colocar o IED. Tirar o Y, obviamente, e colocar o IED. Os regulares estudantes são muito fáceis, não tem como errar. Now, o mais difficult são os irregulares. Por que são os mais difíceis? Porque vocês têm que memorizar no presente, no passado e assim por diante. For example, o verbo ver. No presente, se. No passado, só. Vocês perceberam, estudantes? Ele mudou a forma que eu escrevo. Então, quando eu tenho outra grafia, aí ele é considerado um verbo irregular. Um verbo muito comum, que é o verbo go. No presente, que é ir. No passado, fui, went. Fazer, do. No passado, did. O verbo have, que é o verbo ter. No passado, had. E assim por diante. Só, estudantes, que vocês têm que tomar muito cuidado. Assim, eu sugiro que vocês estudem muito, tenta memorizar esses verbos que eles são fundamentals. Usa-se muito. Obviamente que vocês não vão precisar memorizar aqueles 5.000 verbos irregulares. Não, não é isso. Geralmente eu distribuo 2 ou 3 folhas e aí, claro, vocês têm que memorizar aquelas 3 folhas no máximo de verbos irregulares. Porque são os verbos que mais utiliza-se ali, né? Um detail, estudantes. Se não tiver na lista de verbos irregulares, é só colocar o ed, porque ele é considerado um verbo regular. Se não tiver, por exemplo, procurou ali na lista, não achou na lista de irregulares, é só colocar ed. Tem muita gente que confunde, acha que é outro tempo verbal, mas não é. O único que tem esse probleminha, pessoal, são os verbos do simple past tense, que são os verbos irregulares. Por isso que nós devemos ficar com essas folhas na mão, essas 3 folhas de verbos regulares e ficar ali treinando, 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 até chegar uma hora que vocês irão, claro, mentalizar e aí usá-los muito no face to face de vocês. Ok, estudantes? Porque se vocês querem se tornar bilíngues, necessitamos, obviamente, muito, mas muito mesmo, desses verbos irregulares. Um outro detail, estudantes. Usamos, então, os verbos regulares e irregulares apenas nas orações positive, as orações afirmativas. Porque nas negatives e nas interrogative sentences não se usa os verbos irregulares nem irregulares. Por quê? Why? Porque temos ali o auxiliary did. Toda vez que eu tenho did, então o meu verbo ele volta pro presente ou pro infinitivo, como costumamos falar. For example, estudantes, nas orações positive, olha aqui 2 orações positive. I saw my best friend. Eu vi meu melhor amigo, certo? É uma oração afirmativa. Agora eu vou falar que eu não vi o meu melhor amigo.
I didn't see my best friend. Então, vocês observaram? Eu coloquei o didn't, que é a negativa, que é o did mais o not, e aí o só, ele voltou pro infinitivo, ou presente, como vocês queiram usá-lo, chamá-lo, certo? Então, só nas orações positive, se nas orações negative. E isso vai ocorrer o quê? O mesmo nas interrogativas, só que nas interrogativas eu vou inverter. Eu vou pegar o did, vou colocar na frente do sujeito, manter ali a mesma estrutura, com o verbo no passado, mas ele no de volta para o presente por causa do did, e lógico, no final dele, que é uma oração interrogativa, o question mark. Students, terceira pessoa é a mesma coisa, não tem aquela regrinha que tem lá no do e does, hein? Eu uso, então, nas orações afirmativas, o verbo para todas as pessoas. Vou conjugar aqui um verbo só para vocês observarem, se atentarem. Vamos ver o verbo write. No presente, write. No passado, wrote. Escrever, escrevi. For example, I wrote a letter to my parents. Eu escrevi uma carta para os meus pais. Ok? Now, students, pay attention, porque eu vou conjugá-lo, o verbo wrote, ele no passado, em todas as pessoas. Look here. I wrote, you wrote, he wrote, she wrote, it wrote, we wrote, you wrote, they wrote. Alright, students? Não teve nenhuma alteração como tem lá no do e does no presente, porque eu preciso lembrar da regrinha do S, do ES e assim por diante quando eu chego ali no he, she, it. Já no simple past não tem isso. Então eu uso desta forma tanto para os regulares quanto os irregulares. É muito fácil conjugar verbo em inglês, eu acho que eu já comentei isso com você. Students, some doubts, questions, no question, no doubts. Tell me now or shut up forever. Students, então gravem bem isso, estudem bem as orações positive no simple past tense. Lembrando que não tem a presença do did, porque o did só usamos para as negatives e para as interrogatives. Ok? Eu estou sendo muito repetitivo, obviamente, para vocês memorizarem mesmo a funcionalidade e o uso do simple past tense, porque verbos em inglês, obviamente, é muito importante. Naturalmente que isso leva tempo. Vocês precisam pegar ali a tabela e ficar estudando, 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 treinando muito, porque é com muito treino que a gente chega lá. Estudantes, thanks for coming. Muito obrigado por virem. Fiquem com Deus. Amanhã tem aula de writing class. See you, students. Bye bye.